Bem-vindos à aula 7. Eu sou o professor Vinícius e a gente vai ver hoje sobre polígonos. Polígono é a reunião de segmentos de reta do plano de forma que esses segmentos sejam não colineares e que o primeiro e o último segmento possuam um único ponto em comum. Os vértices do polígono são os pontos comuns a dois dos segmentos de reta do plano. Então aqui nós temos algumas figuras que são polígonos. Esses números são os vértices do polígono e as linhas em azul são os segmentos ou lados dos polígonos. Então perceba que nós temos os vértices 3, vértice 4, vértice 5, vértice 1, vértice 2. Cada vértice ele é a extremidade de dois lados ao mesmo tempo. Ó. Partindo do vértice 4, nós temos um lado assim para a esquerda e outro um pouco para cima. E esses lados formam um ângulo. Isso vai acontecer em cada uma dessas figuras. Então, vértices são esses números que eu listei, né, com a propriedade de serem extremidades de dois segmentos ou dois lados ao mesmo tempo. Lados consecutivos são segmentos com um vértice em comum. Então, dado esse vértice aqui, lá vértice 1, os lados comuns são esse, né, segmento 1, 4 e o segmento 1, 2. Esses segmentos eles possuem o vértice 1 em comum. Ângulos consecutivos possuem um segmento em comum, né, um lado em comum. Então, vamos pegar aqui, vamos anotar ângulos que eu vou botar aqui. Esse ângulo com esse ângulo que eu botei aqui, eles são ângulos consecutivos. Que lado que eles possuem em comum? Perceba que esse ângulo do vértice 1, ele tem esse lado aqui, o segmento 1, 2, e o segmento 1, 4, que é o mesmo que o 4, 1. E o ângulo do vértice 4 tem esse lado 4, 1, que é o mesmo que o lado 1, 4 desse outro ângulo ali. E o outro lado desse ângulo ali, que do vértice 4, é o lado 4, 3. Então, lado aqui, lado ali. Então, eles têm um lado em comum. Essa é importante para interpretar enunciados quando vier desta forma. E, dados os números de lados dos polígonos, eles têm nomes específicos. Para 3 lados, nós temos o triângulo ou trilátero. Para 4 lados, nós temos o polígono chamado quadrângulo ou quadrilátero. Quadrilátero é mais comum, assim como o triângulo é mais comum. Para 5 lados, nós temos o pentágono. Para 6 lados, nós temos o hexágono. 7 lados, nós temos o heptágono. 8 lados, o octógono. 9 lados, o eniágono. 10 lados, o decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E icoságono, 20 lados. Os nomes mais diferentões que nós temos é o de 20 lados, que é o icoságono, e o de 9 lados, que é o eniágono. E esses a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque os nomes não diz muito para nós em especial. Mas penta fala de 5, hexa fala de 6, hepta fala de 7, oct fala de 8, dec fala de 10. Dodecágono é do de 2, decágono, deca de 10. Então, 2 mais 10. Um decágono, 1 mais 10. Pentadecágono não é só penta, é decágono, é dec também, é pentadec. Então, penta de 5, dec de 10. Ok? Então, esses nomes podem aparecer em enunciados. Observe bem essa figura aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4 lados e eu fiz duas retas ou segmentos de retas aqui em vermelho.
e elas não passam pelos vértices, elas passam por pontos quaisquer ali, passando só pelos lados da figura. Qualquer que seja a posição, né, essa figura aqui é cortada, né, em dois pontos. Se eu pegar esse ponto preto aqui, ele é ponto interior a essa figura que é 1, 2, 3, 4. Vamos lá para a tabela, é um quadrilátero. Muito bem. Então, polígono, esse é um quadrilátero. Aparentemente ele não é regular, mas a gente já vai ver o que é regular. E ponto interior. O que precisa para ser ponto interior de uma figura? Pega esse ponto preto e faz um segmento de reta para chegar em um dos lados da figura, desde que não seja o vértice. Se ela tocar em número ímpar de pontos da figura, significa, na verdade a gente faz uma semi-reta, porque daí se tivesse mais partes da figura cortadas para lá, então a gente faz um segmento de reta, que tem começo, mas não tem fim. Segmento de reta partindo desse ponto preto. A gente vai chamar ele de interior porque ele só toca um ponto da figura se a gente fizer esse prolongamento para chegar ali no ponto 2. A mesma coisa, se vier para o outro lado, vai tocar só o ponto 1 ali do outro lado da figura. A mesma coisa vai acontecer com essa reta, se pegar outro ponto interior. Então tem vários pontos interiores aí. Esse polígono é convexo, por quê? Porque quando eu ligo esse ponto, eu traço essas retas que eu deixei em vermelho, todos os pontos são entre 1 e 2 são interiores. Já nessa outra figura, à direita, né, fazendo uma reta aqui, eu consigo pontos exteriores, tocando vários pontos dos lados da figura, mas tem um ponto exterior. O que é ponto exterior? Você pega esse ponto preto, que eu coloquei ali, aleatoriamente, e você faz um segmento de reta, partindo para um dos lados ali da figura, do polígono. Desde que não seja o vértice. Perceba que ele não tá bem de pertinho ali, não toca o vértice 4. Esse ponto, esse segmento de reta vai tocar 2 vezes a figura, para qualquer lado que você faça o segmento. Vai tocar um número par de vezes. Se eu fizer para cima ou se eu fizer para baixo, esse segmento que tem começo, mas não tem fim, né? Segmento de reta, vai tocar 2 vezes a figura. O ponto interior não, ele toca uma vez só a figura, no polígono, independente de qual direção que você siga. Por isso, número ímpar de vezes, tocou a figura, é ponto interior. Número par de vezes, tocou a figura, é ponto exterior. E para o polígono ser côncavo, você precisa ter pontos exteriores, um ou mais pontos exteriores. Quando você traça, você une pontos através de segmentos de reta ou retas, em algumas direções específicas, qualquer que seja. Se tiver pelo menos um ponto exterior, se eu passar para fora da figura, é côncavo. Se eu não conseguir passar para fora da figura, ele é convexo. O polígono equilátero é aquele que possui os lados congruentes. E o polígono equiângulo é o que possui os ângulos congruentes. Então, lados iguais é polígono equilátero. Ângulos congruentes é polígono equiângulo. Agora, se eu tiver as duas opções, se ele for equilátero e equiângulo, ele é um polígono regular. Veja essa figura aqui. Ele é um hexágono regular, porque tem 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, ele tem 5 lados, então ele é um pentágono. Pentágono regular, por quê?
porque tem esses segmentos aqui em vermelho, está indicando que os lados têm a mesma medida. E esses ângulos aqui em preto, eles têm a mesma medida, porque a gente está definindo assim. Então, mesma medida de ângulos e mesma medida de lados é um polígono regular. Guarde bem essa definição, polígono regular, mesmo lados iguais e ângulos iguais. Agora observe esta figura aqui. Ele é um polígono de 1, 2, 3, 4 lados. E eu fiz uma extensão aqui em preto. O polígono está em azul. E eu tenho alguns prolongamentos de lado em preto. Interiormente nós temos ângulos. Nós temos 1, 2, 3, 4 ângulos. E externamente nós estamos fazendo o suplemento. Né, o complemento, aliás. Né? Vamos lembrar, complemento é aquilo que falta para 90 graus. Suplemento é aquilo que falta para 180 graus. E replemento é aquilo que falta para 360 graus. Então, esse ângulo 2, ele é o suplemento de ângulo 1. Porque os dois juntos formam 180 graus. Isso vai acontecer, um ângulo interno mais um ângulo externo vai dar 180 graus. Vamos ver aqui, ó, ângulos 1, 3, 5 e 7 são ângulos internos, a gente chama de AI. Ângulos 2, 4, 6 e 8 são ângulos externos, a gente está chamando de AE. Perceba que a gente forma os ângulos externos com o prolongamento dos lados. E nós temos que um ângulo interno mais um ângulo externo é 180 graus. Ângulo 1 mais ângulo 2, 180 graus, como um exemplo que a gente deixa aqui. Agora observe essa outra figura, agora sim um hexágono. Tem 6 lados, porque tem 6 vértices. O número de vértices determina o número de lados. E vale o contrário também. Partindo do vértice 1, se a gente fizer ligação do 1 com qualquer outro vértice que não seja adjacente a esse vértice, ou seja, não esteja do lado assim, não seja participante do mesmo segmento de reta ou do mesmo lado, e a gente chama isso de diagonal. As diagonais partindo do vértice 1 estão ligando o 1 com o 3, com o 4 e com o 5. E o número de diagonais de um polígono é dado por D. D é o número de diagonais. N é o número de lados. E a gente tem essa fórmula. N-3 sobre 2. Por quê? Observe esses 6 vértices aqui. Cada vértice vai ter o número de... Os 6, partindo dele, 6 menos 3 diagonais. Por quê? Porque não conta o vértice 1, não conta o vértice 2, nem conta o vértice 6. Conta só o vértice 3, 4 e 5. A gente pulou 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, fora isso, os N lados, que no caso são 6, a gente desconta 3, porque é o próprio ponto e os 2 adjacentes a ele. Então, fica N menos 3. E o número de diagonais é você pegar cada vértice e fazer esse N-3. Esse N-3 fazendo o mesmo que eu fiz com 1 para cada um dos vértices. Então, 6 vezes isso aí que a gente está fazendo. Só que perceba que esse vértice que está ligando 1 com 5 é o mesmo que vai ligar o 5 com 1. Por isso que a gente está dividindo por 2, porque cada linha aqui que eu estou fazendo representa 2 diagonais, a diagonal 1, 5 e a diagonal 5, 1. Então, é por isso que a fórmula diz que o número de diagonais é N-3 sobre 2. Vale a pena decorar essa fórmula e entender principalmente por que disso, por que da fórmula. E as diagonais que partem de um vértice eu divido em N-2 triângulos. Perceba, aqui eu tenho 6 lados. Quantos triângulos que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, é N menos 2
triângulos que eu formei aqui. O triângulo 165, 154, 143 e 132. E a soma dos ângulos internos de um polígono é 180 vezes n menos 2. A soma dos ângulos internos, 180 graus vezes n menos 2. Por causa que nós vamos ter a soma dos ângulos internos de cada triângulo aqui, né? Você quer a soma dos ângulos internos. Então, os ângulos internos vão aparecer nessas figuras dos triângulos, ó. Aqui, aqui e aqui, ali, ali e ali, ó. Cada um desses ângulos aqui eu tenho dois ângulos, ó, do 5 e do 6, em cada triângulo ali, eu tenho que a soma dos ângulos internos é 180, de um triângulo, né? Então, 180 vezes os n menos 2 triângulos que eu formei. Por isso que a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é 180 graus vezes n menos 2. Já a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer, perceba que um ângulo interno mais um ângulo externo dá 180 graus. Isso vai se repetir para o ângulo 1, ângulo interno 1, ângulo externo 1, ângulo interno 1, 2, ângulo externo 2, ângulo interno 3, ângulo externo 3. Isso vai acabar gerando a soma nessa fórmula aí que a gente está somando a cada ângulo interno e ângulo externo. A gente está fazendo, no fim das contas, os ângulos internos estão se repetindo, estão se repetindo e somando com os seus respectivos ângulos externos. Ângulo interno 1 mais ângulo externo 1, mais ângulo externo 2 com ângulo interno 2, mais ângulo interno 3, mais ângulo externo 4, e assim por diante. Isso vai gerar, nessa mesma, antes do igual, que a gente está somando, né, no fim das contas a gente está fazendo soma dos ângulos internos mais soma dos ângulos externos. Isso está se repetindo n vezes. Por quê? Porque eu tenho n vértices, e em cada n vértice eu vou ter que somar ângulo interno com ângulo externo. E a soma dos ângulos internos com ângulo externo é 180 graus. Por isso, esse 180. Então, ele está se repetindo o número de vértices vezes 180. Para cada vértice, eu vou ter um ângulo interno e um ângulo externo. Então, somando, passando o SI para o outro lado da igualdade, vai ficar, você substitui o SI, que é 180 n menos 2, como a gente já tinha achado, e fazendo todas essas contas aqui, a multiplicação, né, a distributiva da multiplicação, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular, não importa quantos lados ele tenha, é 360 graus. Perceba que o n sumiu, a gente simplificou 180n menos 180n, que ficou zero. Então não depende de n. Soma dos ângulos externos é 360 graus. Para polígonos regulares, nós temos que o ângulo interno de um polígono é só você dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados que são os lados iguais, né? Ângulos internos, eles são iguais nos triângulos e nos polígonos regulares. Portanto, é só dividir por n o número a soma dos ângulos internos. Se você quiser, substitui SI por 180 n menos 2, que é o que a gente tinha achado ali em cima. Então vai ter SI 180 n menos 2 e repete o n embaixo. Então é só dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados, para você encontrar o ângulo interno de um polígono regular. E para encontrar dos ângulos externos, é só você dividir a soma dos ângulos externos, que a gente viu ali que é 360 graus, por n. Então é só fazer essa divisão, porque todos os ângulos internos de um polígono regular são
iguais, então é só dividir por n. E os ângulos externos é a mesma coisa, porque são iguais. Vamos fazer alguns exercícios. Observe essa figura, exercício 1. Eu só não tenho o ângulo x, mas eu tenho esses outros ângulos ali. Então, a gente tem ângulos internos. A soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. Esse polígono tem 1, 2, 3, 4 lados. Então, 180, 4 menos 2, que é n menos 2, n é 4. E sabemos que a soma dos ângulos internos é dado por essa forma, mas também é dado pela simplesmente somar cada um desses ângulos aqui, inclusive o x que a gente não tem. Então, somando 60 mais 120 mais 120, vai ficar 300 graus e mais o x que eu não conheço. Igual a fazendo essa propriedade, que é 4 menos 2 é 2, 2 vezes 180 é 360. X vai ser 360 menos 300, que vai dar 60 graus. Para qualquer figura, polígono que você tiver, vai ter que usar essa propriedade aí. 180 vezes n menos 2 é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Agora vamos fazer esse exercício 2. Determine o número de lados de um polígono regular, de um polígono convexo, sabendo que de um de seus vértices partem 30 diagonais. De cada vértice, a gente já entendeu que partem n menos 3 diagonais. Por quê? Porque a gente desconta o próprio vértice e os dois adjacentes a ele, então ficam três vértices que a gente não conta, dos n vértices que a gente tem na figura. No caso, n menos 3 é igual a 30, porque a gente está falando de um vértice só, está partindo 30 diagonais. Então, isolando o n, vai ficar 30 mais 3, então 33 lados. A gente só usou essa propriedade de n menos 3 diagonais, é o que sai de cada vértice. Para o exercício 3, determine o polígono cujo número de diagonais é o dobro do número de lados. A gente tem essa forma, o número de diagonais é dado por n menos 3 sobre 2. E nós temos ali do exercício que o número de diagonais é o dobro do número de lados, que é 2n. Portanto, o dobro é 2n, né, do dobro do número de lados. Então, fazendo essa conta, 4 passa para lá multiplicando, 4n, 2, né, vezes 2 dá 4, 4n, igual a n ao quadrado, vezes n vezes menos 3, que é menos 3n. Então, fazendo essa conta, nós temos uma equação de segundo grau, mas incompleta. Por isso, a gente pode deixar o n em evidência, que fica n vezes n menos 7. Porque n vezes n ao quadrado, n vezes menos 7, menos 7n. Então, ou n igual a 0, ou n menos 7 igual a 0. Então, a gente tira aqui, numa multiplicação dando 0, um dos termos é igual a 0. Ou n igual a 0, ou n menos 7 igual a 0. Ou ambos são 0. Então, nós temos que nós não temos n igual a 0, porque o polígono seria nulo, né? Não teria lados. Então, ele tem 7 lados. E ele, portanto, é um heptágono. Basta saber o nome dele. E dizer que é 7 lados. Agora vamos para o último exercício, que diz: determine o ângulo interno e o ângulo externo de um hexágono regular. O hexágono regular, a gente sabe que tem 6 lados de mesma medida e 6 ângulos de mesma medida. Então, a gente usa a propriedade que a soma dos ângulos internos é 6 vezes cada ângulo, porque cada ângulo interno é igual. Então, isolando o AI na forma, o 6 está multiplicando, passa dividindo, fica SI, soma dos ângulos internos, a gente sabe que é 180 vezes n menos 2, que é o n é 6. Então, 180 vezes 4 dividido por 6, ou 30 vezes 4, que é o 180 dividido por 6, dá 30, vezes o 6 menos 4, menos 2, que dá 4. A gente, então, conclui que o ângulo interno de um hexágono regular é 120 graus. Agora, para somar os ângulos externos, a gente sabe que todos os ângulos externos do hexágono regular são iguais, e ele tem 6 vértices, então 6 vezes o ângulo externo.
cada ângulo externo, e basta isolar o SE dividido por 6. A gente sabe que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, mesmo o regular, é 360 graus. Dividindo por 6 dá 60 graus. Portanto, o ângulo externo de um hexágono regular é 60 graus. E isso fecha a nossa aula de hoje. Até a próxima, um abraço.